Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que, olha, é fundamental. Vamos falar sobre uma forma de pensar que está literalmente moldando o futuro das profissões e do sucesso no século XXI. Já parou para pensar? O que será que as competências profissionais mais desejadas hoje em dia têm em comum? O Fórum Econômico Mundial vive falando sobre as habilidades essenciais para os empregos do futuro, né? Elas parecem bem diferentes umas das outras, mas e se todas elas tiverem a mesma raiz? Pensa bem, pensamento analítico, a capacidade de resolver problemas super complexos, criatividade, raciocínio lógico. À primeira vista, parecem coisas bem distintas, certo? Mas o interessante é que todas elas são, na verdade, alimentadas por uma única e poderosa forma de pensar. Bom, e qual é esse tal superpoder que conecta tudo isso? A resposta, gente, é o pensamento computacional. E olha, já vou adiantando. Isso não tem nada a ver com pensar como uma máquina, tá? Muito pelo contrário. É uma abordagem estruturada para resolver problemas. Um jeito de organizar as ideias que serve para todo mundo, não só para programadores ou cientistas da computação. E essa ideia não surgiu do nada, viu? Ela já tem uma história. Começou lá nos anos 80 com um matemático chamado Seymour Papert. Depois, em 2006, a cientista da computação Jeanette Wing deu empurrão e popularizou o termo. E hoje? Bom, hoje é reconhecido no mundo todo como uma competência essencial, sendo até ensinada nas escolas. Ok, então vamos entender como isso funciona na prática. O pensamento computacional se baseia em 4 pilares, como se fosse um kit de ferramentas para a nossa mente. Vamos dar uma olhada nos 2 primeiros agora. O primeiro pilar é a decomposição. E o que é isso? É basicamente a arte de pegar um problemão gigante e quebrar ele em partes menorzinhas, muito mais fáceis de lidar. É como tentar entender uma bicicleta. Em vez de olhar para ela como uma coisa só, a gente analisa as partes, os pedais, a corrente, as rodas. Focando em cada pedacinho, o sistema todo fica muito mais claro, né? Isso é decomposição na prática. Certo, depois de quebrar o problema, entra o segundo pilar, o reconhecimento de padrões. Aqui, a gente começa a olhar para essas partes menores e procurar por semelhanças, tendências, coisas que se repetem ou que a gente já viu antes. Pensa numa receita de brigadeiro e uma de beijinho. Os ingredientes são diferentes, claro, mas o processo de misturar tudo na panela e cozinhar até dar o ponto, o padrão é muito parecido. Reconhecer isso economiza um tempo e um esforço danado. Beleza, já vimos metade do nosso kit de ferramentas. Vamos agora para os outros 2 pilares, abstração e algoritmos. Terceiro pilar: abstração. Essa palavra pode parecer complicada, mas a ideia é super simples. É a habilidade de focar naquilo que é realmente essencial e simplesmente ignorar os detalhes que não importam para resolver aquele problema específico. O mapa do metrô é um exemplo perfeito disso. Quando a gente olha para ele, a gente não vê cada rua, cada prédio da cidade. A gente vê só o essencial, as linhas e as estações. O mapa abstrai toda a informação desnecessária para ajudar a gente a resolver uma única coisa: chegar ao nosso destino. E, finalmente, o quarto pilar, algoritmos. Depois que a gente já entendeu o problema, focou no que importa, a gente precisa de um plano de ação. E é isso que é um algoritmo, um conjunto de instruções, um passo a passo, para resolver o problema. A gente usa algoritmos o tempo todo, mesmo sem saber. Sabe a rotina para fazer café de manhã? Isso é um algoritmo. Primeiro adiciona a água, depois coloca o filtro, põe o pote de café, aperta o botão de iniciar e espera. É uma sequência clara de passos para chegar num resultado delicioso. Certo, agora que a gente viu os 4 pilares, a grande questão é: por que isso tudo é tão importante? Como é que esse jeito de pensar se conecta com aquelas super habilidades que a gente viu lá no começo? A ligação é total. Pensa comigo. Quando a gente pratica a decomposição, a gente está desenvolvendo a habilidade de resolver problemas complexos. Ao buscar por padrões, a gente treina o pensamento analítico. A abstração estimula a criatividade e inovação. E criar algoritmos, isso é puro raciocínio lógico. Viu só? Uma coisa constrói a outra. E como eu disse antes, isso não é de forma alguma só para quem trabalha com tecnologia. O pensamento computacional está sendo aplicado em todo tipo de área. Na biologia, para analisar dados de genoma. No direito, para estruturar argumentos legais. Na arte, na medicina, na agricultura. É impressionante. E a importância disso é tão grande que já virou política pública.
Países no mundo todo, incluindo o Brasil, por meio da ABNCC, estão colocando oficialmente o pensamento computacional no currículo das escolas. É uma preparação essencial para o futuro. A Jeanette Wing, a grande defensora dessa ideia, resumiu tudo de forma brilhante. Ela disse que o pensamento computacional é uma habilidade fundamental para todo mundo, não só para cientistas da computação. É um jeito de resolver problemas, de criar sistemas e até de entender o comportamento humano. Então, no final das contas, o grande objetivo não é a gente pensar como uma máquina. A ideia é usar a lógica e os processos que os computadores usam para resolver os nossos problemas, os problemas humanos, de um jeito mais criativo, mais eficaz, é potencializar a nossa própria inteligência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Agora, com esse kit de ferramentas mentais, que problema do dia a dia ou do trabalho será que pode ser resolvido de uma forma completamente diferente?